Bom dia, hoje são 12 de setembro de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, essa fantasia, essa ilusão, essa superstição. Tenho aqui comigo um exemplar da revista Despertai, uma revista publicada mensalmente pelas Testemunhas de Jeová. Aqui, Despertai. E aqui o título, Sangue. Por que é tão valioso? Sangue. Por que é tão valioso? As Testemunhas de Jeová são contra o consumo de sangue. São contra, por exemplo, até mesmo a transfusão de sangue. Uma verdadeira loucura, né? Então vamos aqui, vou mostrar. Peguei essa revista aqui ontem, né, do vizinho, e resolvi fazer um vídeo sobre isso, mostrando aqui porque as Testemunhas de Jeová são contra o consumo de sangue e onde eles se apoiam na Bíblia. A Bíblia, esse conjunto de livros de pura ilusão, né? Muito bem, vamos aqui. Na página da revista, eu transcrevi o que está aqui, ó. Aqui, ó. Na página 10. O verdadeiro valor do sangue. Aqui está, ó. Aqui, ó. Veja aí. E aqui o iniciozinho, ó. Aqui embaixo, ó. O Criador e o sangue. Eu transcrevi para cá, ó. Veja aí. O título. O Criador e o sangue. E aqui continua, né? Muito bem. Vamos aqui à loucura das Testemunhas de Jeová. Muito bem. Aqui na revista, né? Na página lá que eu disse, o título é O Criador e o Sangue. Aí diz assim a revista: nos dias de Noé, antepassado de toda a humanidade, Deus estabeleceu uma lei digna de nota. Embora tenha concedido aos humanos o direito de comer a carne de animais, ele proibiu o consumo do sangue. Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Revista Despertai. Eis aqui um atestado de pura ignorância da revista Despertai. Vamos aqui às ilusões. Primeira coisa. Nos dias de Noé, Noé nunca existiu. Noé nunca foi um personagem histórico. Isso aqui é lenda pura, é lenda, é fantasia. Qualquer teólogo sério que estuda teologia sabe muito bem que Noé é pura lenda, não foi uma pessoa real, nunca existiu Noé. Qualquer teólogo sério sabe disso. E Noé está aqui atrelado ao dilúvio, não é isso? Dilúvio, o mundo todo, o planeta Terra, foi inundado por águas. Águas que alcançaram, passaram do pico, por exemplo, do Monte Everest. Tudo isso, dilúvio, também nunca houve. O dilúvio, qualquer teólogo sério sabe disso. O dilúvio é apenas um relato criado pelo povo hebraico, o povo da Bíblia. Criou esse relato com base em outra lenda chamada Epopeia de Gilgamesh. O dilúvio que está na Bíblia é apenas uma lenda copiada de outra lenda aperfeiçoada, que é a lenda da Epopeia de Gilgamesh. Portanto, aqui tudo é lenda. Vamos lá. Nos dias de Noé, lenda. Antepassado de toda a humanidade, jamais, jamais. Deus, o Deus aqui é o Deus Javé, é o Deus do povo de Israel. É o Deus que foi criado pelo povo hebreu, o Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus em que acreditam, melhor dizendo, os cristãos, tá? Muito bem. Deus também que não existe, né? Foi criado pelo povo hebreu. Deus estabeleceu uma lei digna de nota.
embora tenha concedido aos humanos o direito de comer a carne de animais irracionais, Deus proibiu o consumo do sangue. Veja aqui outra grande burrice. A revista Despertai, está aqui das Testemunhas de Jeová, está dizendo que o Deus Javé, criado pelo povo hebreu e adorado hoje pelos cristãos, por exemplo, esse Deus aqui permitiu que os humanos, o homem, fosse um animal carnívoro, um animal que come carne. Só que esse mesmo Deus proibiu o consumo do sangue. Veja que Deus completamente louco. Ele permite que o homem seja carnívoro, ou seja, que o homem mate os pobres animais irracionais para comer a sua carne. Deus permite isso aqui. Veja que loucura. Ao contrário, por outro lado, ele impede que o homem consuma o sangue daqueles animais irracionais. Veja que loucura. Veja aí a relação de valores. O Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos, de forma profundamente louca, permite que o ser humano mate animais irracionais para comê-los. O que é terrível. O que é terrível. Matar animais irracionais para a gente comer é uma coisa terrível. O homem e nenhum animal deveria ser carnívoro. Todos deveriam ser herbívoros. Eu sou carnívoro, eu adoro carne, mas é muita maldade a gente matar um animal irracional para comê-lo. É muita maldade. Matar uma vaquinha não faz mal a ninguém. Um animal dócil. Matar um porquinho, né? Animal dócil. Matar uma galinha, um frango, cara. Um animal maravilhoso, um franguinho, não faz mal a ninguém. A gente mata esses animais para comê-los. Que coisa terrível. E nas savanas, você vê aí no mundo animal irracional, se vê ali quanta dor, quanta covardia, né? A gente vê o leão, por exemplo, né? Um animal carnívoro, comendo ali os outros animaizinhos, ali comendo o animal vivo, cara. O leão ali agarrando ali, ó, o pescoço do animal, sufocando o pobre animal, e os outros leões comendo o animal vivo. Que dor, né? Aqueles animais sentem, né? Os pobrezinhos, que dor. Mas é a natureza é assim, é louca. Mas aqui veja, o Deus Javé permite que o homem mate animais irracionais para comer a sua carne. E esse mesmo Deus loucamente proíbe o homem de consumir o sangue daqueles animais. Que loucura! O Deus aqui é tão louco, que é o mesmo Deus dos cristãos, é tão louco que ele coloca o sangue dos animais acima da própria vida desses pobres animais. Que loucura, não é? Mas aqui está. Então, ó, Deus estabeleceu uma lei digna de nota, uma lei digna. Ainda que a revista diz que é digna essa lei, em que um Deus permite que o homem seja carnívoro, que o homem mate os animais irracionais. Que maldade, quando o homem deveria ser apenas herbívoro, comer apenas folha, né? Mas não, Deus aqui permite que o homem mate animais irracionais para comê-los. Só que o sangue desses animais, ele não permite aí o seu consumo. Que loucura, né? Que inversão de valores. O sangue dos animais é muito mais importante do que a própria vida dos animais. Que loucura. Mas estamos aí. Então veja a referência que a revista Despertai faz em relação à proibição do consumo do sangue, né, de animais. Gênesis 9:4. Muito bem. As testemunhas de Jeová, para fundamentarem essa loucura do não consumo de sangue de animais e também a proibição em relação à transfusão de sangue, ela se apoia principalmente em 3 passagens bíblicas, 3 passagens, que aqui estão, ó. Gênesis, capítulo 9, versículos 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 23 e 24. Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento,
capítulo 15, versículo 20. Então, aqui estão as 3 passagens bíblicas, né, que servem de apoio às testemunhas de Jeová para proibirem ali o consumo de sangue e, por extensão, loucamente, a própria transfusão de sangue. Então vamos ler aqui. Gênesis capítulo 9, versículos 3 e 4. O versículo 3 de Gênesis 9 diz assim: tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui o Deus Javé, na ilusão da Bíblia, está dizendo o que está aqui, tá? O Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. E seguindo aqui no versículo 4 de Gênesis 9, Deus continua dizendo, o Deus Javé: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui está a determinação do Deus Javé. Carne com sua vida, ou seja, carne com seu sangue, não comereis. Você tem que tirar o sangue da carne. Muito bem. Vamos agora ao Deuteronômio capítulo 12, versículos 23 e 24. O 23 diz assim: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. O 24 de Deuteronômio 12. Não o comerás, ou seja, não comerás o sangue. Não o comerás. Na terra o derramarás como água. Muito bem. O Deus Javé está dizendo aqui também, né, que você não deve comer carne com sangue, porque aqui sangue é vida. Então você tem que pegar o sangue do animal já morto e jogá-lo no chão, tá? Derramá-lo como se fosse água. E a carne sim, você pode comer. Atos, lá no Novo Testamento, Atos, capítulo 15, versículo 20. Diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui está, ó. Abstenham-se também do sangue. Portanto, aí, 3 passagens bíblicas em que as testemunhas de Jeová se fundamentam para proibirem o consumo de sangue de animais, né? E, por extensão, a transfusão de sangue, que nem havia aqui no tempo da Bíblia, transfusão de sangue, nem havia. Pois bem, então aqui as 3 passagens. Tudo isso aqui é mera bobagem. Tudo isso aqui é mera bobagem. Como eu sempre estou dizendo aqui em meus vídeos, a Bíblia é um livro de pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. É um livro apenas de caráter religioso. Não é um livro puramente histórico, muito menos científico. Pois bem, essas determinações que aqui estão loucas, como já venho mostrando, não foram determinações que partiram de um ser sobrenatural, bom, inteligente, onipotente, onisciente e onipresente. De forma alguma. Essas determinações que aqui estão, loucas, profundamente loucas, representam, na verdade, a visão que um povo antigo, o povo hebreu, que viveu aí há 4.000 anos, numa região atrasadíssima, que hoje é o Oriente Médio, pois bem, representa apenas esse apanhado aqui de afirmações, representa apenas a visão deturpada que esse povo tinha da realidade. É por isso que essas leis ridículas, loucas, idiotas, imbecis, estão descritas aqui. Como mostrei em Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos, né? Em que ali os cristãos dizem que são as leis mais importantes, não é isso? Os 10 mandamentos. Mostrei aqui em 24 vídeos que tudo isso é conversa fiada. E mostrei sobre o ponto de vista teológico, cara. Teologia pura. Tudo é ilusão. Aquelas leis ali
também meras ilusões. E segundo os cristãos, por exemplo, são as leis principais. Veja, e aqui mais leis absurdas. E Deuteronômio, Levítico estão repletos de leis absurdas. As leis aqui na Bíblia são atribuídas ao Deus Javé. Só que não existe Deus Javé coisa alguma. Basta olhar para essas leis que são ridículas, que são leis sem fundamentação científica alguma, e leis que realmente comprovam que foram elaboradas por um povo atrasado. Basta olhar, basta ver aqui as idiotices, né? Muito bem. Então vamos aqui, ó. Veja as idiotices, né? Já mostrei aqui, não foi? Né? Já mostrei aqui que o Deus Javé, aqui, Deus Javé, ele permite que o ser humano seja carnívoro, que o ser humano mate os pobres animais irracionais. Só que não permite que o ser humano consuma o sangue desses animais. É matar o animal e jogar o sangue dele na terra, como se fosse água. Veja que ordem louca essa, em que o sangue de um animal traz mais preocupação para o Deus Javé do que a própria vida do animal. Veja que loucura. Pois bem, e aqui continua, veja como é a Bíblia. Ó, aqui diz, em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, temos assim, veja, o que diz o versículo 3 de Gênesis, capítulo 9. Tudo o que se move, veja aí, tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. O Deus Javé está dizendo aqui ao animal homem, que tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Tá? Então ele está dizendo aqui que tudo aquilo que se move e que vive, qualquer animal que se move e que vive, servirá para o homem como alimento. Eis aqui, ó, logo no primeiro livro da Bíblia, né, que é o Gênesis. Muito bem. Ora, só que mais para frente, em outros livros, Deuteronômio, por exemplo, veja aqui o que diz lá, Deuteronômio, capítulo 14, versículos 8 e 21. Vamos ver aqui o versículo 8 de Deuteronômio 14. Diz assim, ó, nem o porco. Veja, aqui o Deus Javé, que é o mesmo Deus que na lenda bíblica pronunciou que está aqui, aqui ele diz coisa diferente. Em Deuteronômio, capítulo 14, Deus ali faz uma relação de animais irracionais que o homem não deve comer. Animais irracionais que o homem não deve comer. Diz ele, e o porco é um deles. O povo hebreu não comia a carne de porco, não comia o animal porco. E aqui em Gênesis, versículo 3, capítulo 9, está escrito, tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Só que aqui, mais à frente, em Deuteronômio, diz, não comereis animais tais, nem o porco. Ora, o porco é um animal que se move e é um animal que vive. E aqui em Gênesis 3 temos o comando, tudo, ou seja, todos os animais que se movem e vivem, ser-vos-á para alimento. Só que aqui diz que vários animais não servem para alimento humano. E aqui um deles é o porco. Veja como é a Bíblia. Mas a Bíblia é assim mesmo. Por quê? Porque foi escrita por várias pessoas, vários escribas, e cada um ali ia dando o seu ponto de vista, e aí derrubava o ponto de vista do outro. Aqui, quem escreveu isto aqui, na mente dele estava escrito, todos os animais irracionais que se movem e que vivem servirá de alimento para o homem. Só que aqui, quem escreveu isto aqui já mudou. Não, todos os animais não. Os que eu vou colocar aqui agora não servirá como alimento. Aí colocou o porco, um deles. Viu a loucura? Mas é assim mesmo. A Bíblia é assim por quê? Porque não é um livro científico. Um livro científico, ele tem unidade, ele tem
uniformidade do início ao fim, porque é um livro científico, é coisa séria. Já livro de religião é pura fantasia, é pura ilusão. É por isso que em um versículo você vê uma coisa, em outro versículo mais à frente você vê coisa diferente, derrubando aquilo que foi afirmado aqui. Em Gênesis 3, versículo 9, temos aqui que todo animal que se move e vive servirá de alimento para o homem. Só que mais à frente, Deuteronômio 8, versículo 14, traz uma relação de animais irracionais que não servem de alimento para o homem, derrubando o que está aqui. Uma completa loucura. Agora veja outra loucura aqui, outra. O versículo 21 de Deuteronômio 14 diz assim: não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho. Veja aqui que loucura. Ó, repito, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 21. Veja aí. Veja o mandamento do Deus Javé, o Deus que foi fabricado pelo povo hebreu e o Deus que hoje é adorado pelos cristãos. Ele diz assim, ó: não comereis nenhum animal que morreu por si. Ou seja, se um animal ali morreu naturalmente, ninguém deve comer a carne daquele animal. Ninguém. Mas ninguém o quê? Ninguém da sociedade lá hebraica, do povo de Israel. Veja aqui o que continua o Deus Javé dizendo, ó: podereis, olha aí, podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade. Para quê? Para que o coma. Veja, como o Deus Javé é o Deus do povo de Israel. Ele está dizendo aqui que se um animal morrer naturalmente, o povo de Israel, o povo hebreu, não pode comer esse animal, não. Só que essa determinação deveria valer para todas as pessoas, não é? Mas não. Aí aqui ele continua, o Deus Javé, dizendo, ó: o meu povo, o povo de Israel, não pode comer a carne de um animal que morreu por si. Morreu ali naturalmente, não pode comer a carne. Só que outros povos podem comê-la. Veja a loucura. Aqui, ó: podereis dá-lo, ou seja, um animal morto, né, naturalmente, podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade. Para quê? Para que o coma. Olha a loucura. Ou pior, vendê-lo ao estranho. Ora, morre um animal ali irracional. Morreu. Naturalmente. Pode ter sido em decorrência de alguma, de alguma doença grave, em que a carne ali tem que ser proibida, né? Mas aqui veja a maldade do Deus hebraico, do Deus dos cristãos. Ele está dizendo que diante de um animal que morreu por si, morreu naturalmente, o povo dele, o povo de Israel, não deve comer a carne desse animal, mas pode dá-la ao estrangeiro. Pode dá-la ao estrangeiro, para que o estrangeiro coma, para que ele se lasque o estrangeiro. Ou então, pior, vender essa carne de um animal morto naturalmente, por alguma doença, e vender essa carne a uma pessoa estranha, fora do grupo hebraico, do grupo da sociedade aqui hebraica. Veja que lei vagabunda essa, né? Insana. Mas é isso aí. Não é lei criada por um ser sobrenatural, um ser inteligente e bom, de forma alguma. Nada disso existe. Essas leis ridículas que estão na Bíblia representam, na verdade, um tempo antigo em que as pessoas tinham uma visão deturpada da realidade. Basta a gente ler essas leis aqui para a gente ver que são mal feitas e que são leis insanas, leis injustas e que representam, na verdade, uma profunda ignorância. Portanto, aí, as testemunhas de Jeová, para fundamentarem essa loucura do não consumo do sangue e, por extensão, da proibição de se submeter a uma transfusão de sangue, que é uma loucura, então elas se apoiam nas leis que estão na Bíblia, leis antigas, leis mal feitas, que comprovam que o seu autor não foi um ser sobrenatural bom, misericordioso, de forma alguma, mas um povo arcaico, com a cabeça e o cérebro desse tamanho aqui, ó. Quase nada.
Eis aí a pura verdade. Muito obrigado.